Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 1, verso 21. Estamos em dezembro, 19 de dezembro, próximo do Natal, onde se comemora o nascimento de Jesus. A questão é que não importa a data exata que ele nasceu. O que importa é que o mundo celebra o nascimento dele. Que seja no dia 25 ou qualquer outro dia do ano. Que seja em qualquer momento. Mas Jesus precisa ser celebrado. Celebrado. O homem que marcou a história da humanidade, dividiu a história da humanidade no meio, antes e depois de Jesus Cristo. Numa época que não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada para dar tanta influência para ele assim. Hoje, um acontecimento acontece no interior mais distante, rapidamente o mundo inteiro está sabendo. Naquela época. Como que esse homem conseguiu isso? Sem televisão, sem rádio, sem nada. Ele vai lá e fala, olha, a partir de agora, uma nova era começa a partir do meu nascimento. O texto diz o seguinte, ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha isso. Volta lá para o verso 21. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Guarde isso. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Qual o motivo da vinda de Jesus, da manifestação de Jesus na terra, no nosso tempo? O verso que nós lemos aqui, o verso 21, a parte B do verso 21, diz que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Salvar os filhos de Deus dos seus pecados. Isso é muito importante entender. E essa afirmação ela é muito importante dentro de um contexto de salvação, para a gente perceber que a salvação está intimamente ligada, a salvação que Jesus veio promover para cada um de nós está intimamente ligada ao pecado. O pecado foi o problema de tudo. Através do pecado, a morte entra no mundo. A partir do pecado, as pessoas começaram a ter doenças. A partir do pecado, as pessoas começaram a envelhecer. A partir do pecado, as pessoas começaram a morrer. O pecado é a chave. O pecado é o ponto principal, por isso que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Porque é o pecado que causa dor, é o pecado que traz destruição. O ponto está no pecado. Ninguém pode ser livre, curado, salvo debaixo do jugo do pecado. Ninguém pode ser transformado carregando um peso e uma culpa por coisas do passado. Se o problema, pecado, não for resolvido, não existe redenção. Não existe cura, não existe milagre, não existe salvação.
O pecado tinha que ser resolvido, essa questão do pecado, ela tinha que ser resolvida. Então Jesus ele veio para poder salvar o seu povo dos seus pecados. Veja, Jesus ele não veio te salvar do diabo. Ele não veio te salvar do inferno. Ele veio te salvar dos seus pecados. Eu sempre digo, o diabo não pode fazer nada contra você. Inclusive porque ele já foi derrotado. O pecado pode. O pecado é o problema. O pecado é a origem de todos os problemas que nós conhecemos na humanidade. Esse texto que nós lemos diz, e ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco, Deus presente, Deus no nosso meio, é a manifestação do verbo vivo. Veja, Deus se manifesta em carne com o objetivo de quê? Salvar o homem, libertar o homem da escravidão do pecado, da prisão do pecado. Deus, ele, no jardim do Éden, lá no princípio, para você entender que o seu problema, a linha, onde está o problema, onde precisa ser tratado, onde precisa ser considerado, como que eu tenho que enxergar toda essa questão de salvação, de cura, de redenção. Lá no jardim do Éden, Deus faz uma promessa a Adão e Eva quando eles pecam, quando eles erram. A primeira profecia que você encontra na Bíblia, a primeira palavra profética que você encontra na Bíblia, sai da boca de Deus lá em Gênesis. Deus libera a primeira palavra profética quando ele diz para a serpente, que era representante de Satanás, que ela seria esmagada. Que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aqui já estava apontando para quê? Veja, estamos lá em Gênesis. Mas já é uma palavra profética, falando que aquela serpente que fez o homem errar, que fez o homem perder a direção, ela seria esmagada lá no Novo Testamento, através de Maria, quando ia conceber um filho, Jesus. E essa serpente seria esmagada na cabeça. Por que na cabeça? Porque uma serpente, se você pegar qualquer cobra, se você pisar no rabo dela, esmagar o rabo dela, ela te morde. Ela não morre. Ela ainda sai andando. A serpente ou qualquer cobra, ela só morre se você esmagar a cabeça. Tem que ser a cabeça. Pisa na cobra em qualquer parte, você vai levar uma picada. Pisa na cabeça e ela vai morrer. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Satanás, a antiga serpente, teve a cabeça esmagada, foi derrotado pela semente da mulher. De quem que eles estão falando? De Jesus. Jesus nasceu há quantos anos atrás? 2000 anos. Ele se sacrificou há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, o poder das trevas, o poder do inferno, ele já foi completamente derrotado. Ele já foi completamente aniquilado. Não sei se você está me entendendo. Quantos estão me entendendo aqui? Levante a mão. Ótimo. Entenda uma coisa. Jesus não só vence Satanás,
liquida o poder de ação do inimigo, como ele desarma o inimigo. Qual era a arma que o diabo utilizava? O diabo, ele utilizava a arma da acusação. Para isso ele precisava do pecado. Para isso ele precisava da culpa. Para isso ele precisava das lembranças lá de trás, dos erros, dos equívocos. Por isso que ele é chamado de acusador. Por isso que ele é aquele que fica lembrando do seu pior momento. Aquele que não esquece do pior momento da sua vida. Aquele que faz questão de trazer à memória os momentos que você mais tenta esquecer na sua vida. Então, o que Jesus faz? Ele vence não só o pecado, a morte, e no momento em que ele vence o pecado, ele também desarma o diabo. Ele deixa o diabo sem arma, despojado. Você vai ver um texto que fala que Satanás foi despojado, ele foi desarmado. Aquilo que ele usava contra nós, não existe mais. Não existe mais. Então entenda, quando Jesus, ele se manifesta para salvar o povo dos seus pecados, ele estava resolvendo o problema que Adão tinha causado lá atrás. O pecado original, aquele pecado que nos fez pecadores. Aquele pecado que nos deu esse estigma de pecadores. Então Jesus vai lá e resolve o problema. Se por meio de um, o pecado e a morte entrou do mundo, muito mais se manifesta a graça abundante e a justiça de Deus por intermédio de um Jesus Cristo. Muito mais a vida se manifesta. Então entenda, Jesus, ele resolve o problema que foi causado lá em Gênesis. Ou seja, ele realmente está salvando o povo de seus pecados. O diabo, ele só tem poder na vida de uma pessoa por um motivo. Porque as pessoas desobedecem a Deus em algumas áreas. Para o diabo trabalhar, ele precisa de desobediência. O diabo não tem legalidade de tocar na vida de quem ele quiser, do jeito que ele quiser e na hora que quiser, não. Ele não tem essa liberdade, não existe essa liberdade. Ele precisa de quê? Uma área que não está alinhada com as diretrizes do Pai das Luzes. Uma área que está em desacordo. Ele precisa da desobediência. Ou seja, áreas onde a vontade de Deus não estão sendo feitas. Aí ele entra. Aí ele toca. Aí ele se manifesta. É como se você abrisse uma porta. O diabo não entra na vida de qualquer pessoa. A pessoa tem que abrir a porta para ele entrar. Quando Adão e Eva saem da vontade de Deus, Satanás entra na vida deles. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles começam a envelhecer. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles começam a adoecer. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles estão vulneráveis à morte, que é o salário do pecado, que é uma consequência da desobediência. Depois da desobediência de Adão e Eva, Satanás trouxe destruição e morte ao redor do mundo. Veja, doenças, morte, todo tipo de problema veio a partir
da desobediência, a partir do pecado, a morte se manifesta, ou seja, através de uma atuação do diabo. Uma falha do homem, uma atuação do diabo. Portanto, a morte não é de Deus. A morte não provém de Deus. Deus queria que o homem vivesse eternamente. Para sempre. Jovem. Forever young, né? Deus queria que todos fossem jovens e eternos para sempre. A morte não era plano de Deus, Deus não planejou isso, Deus não queria isso, Deus não traçou isso. Deus simplesmente Ele queria que você fosse bem-sucedido. Deus simplesmente queria que você estivesse habitando a terra, governando, dominando, que foi o que Ele determinou, o que Ele disse lá no Jardim do Éden. Quando Ele coloca o homem no mundo. Mas a partir da queda do homem, nós tivemos que conviver com esses males. Conviver com a morte. A morte começa a se tornar comum, a morte ela começa a se tornar natural, é algo natural, é muito comum as pessoas falando, olha, o natural é você nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas a Bíblia diz que tem uma geração que não vai morrer, tem uma geração que não vai ver a morte. E mesmo que a morte não tanto que não é vontade de Deus, a morte tanto que não é projeto de Deus, a morte tanto que é um inimigo de Deus, que um dia Jesus vai exigir que a morte devolva todos que ela levaram. Todos, um por um, vai ter que devolver. Os que foram afogados, o mar vai devolver. Os que foram queimados, o fogo vai ter que sair de um, vai ter que devolver, não vai ficar um. Por quê? Porque a morte é um inimigo e Deus vai exigir desse inimigo todos que ela levou. Deus odeia o pecado da mesma forma que Ele odeia a morte. A morte é uma inimiga. A morte é uma inimiga de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para conquistar a morte. A morte não é parceira de Deus, tanto é que na cruz Jesus vence a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou. A morte leva um golpe fatal. A morte é vencida. Jesus abre um caminho para a ressurreição. O primeiro, ele abre o caminho, ele prova da morte e volta da morte para a vida, abrindo um caminho para várias outras pessoas que vão passar posteriormente. A morte é um inimigo. É um inimigo de Deus. Então nós precisamos parar de colocar na autoria de Deus as obras do diabo. Porque senão fica até complicado orar, né? A pessoa acha que a doença é vontade de Deus, aí vem aqui para a gente orar contra a vontade de Deus. Se a doença é vontade de Deus, não vem pedir para eu brigar com ele. Agora, se você crê que a doença é obra do diabo, vem aqui porque nós vamos orar, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Mas, pastor, é porque essa doença, Deus me deu ela para me ensinar algo. Então, eu não posso orar por você, fique com ela. Quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Ele está te educando e eu vou entrar na educação dele que ele está tendo contigo. Ele está te dando uma lição e eu vou.
Doença não é a vontade de Deus. A morte não é a vontade de Deus. E o nosso papel é lutar contra isso. Como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos lutar com aquilo que está errado. Jesus, ele veio para conquistar a morte. E a razão principal é o pecado de Adão, que nos fez pecadores. E por isso, é como se todos nós estivéssemos num mercado de escravos. Satanás tem um mercado de escravos. E ninguém teria o direito ou condições de entrar nesse mercado e te comprar de lá. Você era um cativo. Você era um escravo que não estava à venda. Satanás estava escravizando o homem, ilegalmente. O pior de tudo, legalmente. A Bíblia chama de cativos legais. Cativos legais de Satanás. Ou seja, sabe, todas as crianças que você vê doentes, as notícias que você vê, é o dedo de Satanás. Sabe essas atrocidades, enchentes, terremotos, esse monte de morte? É o dedo de Satanás. Você sabe, qualquer notícia, assassinato, é a mão de Satanás. Deus não está nessas coisas. Se você quiser conhecer o que Deus fez, quais são as coisas que são da autoria de Deus, vai em Gênesis e você vai ver tudo que ele fez em 7 dias. E todos os dias que ele trabalhava e fazia algo, ele falava, e viu Deus que era bom. Deus só fez coisas boas. Deus só fez coisas belas. E você é uma das coisas maravilhosas que Deus fez. Você é uma das artes, uma das obras-primas que Deus trabalhou com suas próprias mãos. Então você quer ver o que Deus fez? Vai lá em Gênesis. 1º dia, 2º dia, 3º dia, até o 6º dia. Tudo ali foi Deus que fez. Você não vai ver ali em Gênesis, Deus falou, e no 4º dia, Deus fez o câncer. Não tem esse registro. E no 5º dia, Deus fez a leucemia. Também não tem. Olha, no 2º dia, Deus fez o terremoto para matar um monte de gente por atacado. Também não está registrado lá. Ou seja, não tem a assinatura de Deus. Quando o diabo, ele não tem a matéria-prima para oprimir uma pessoa que é o pecado, ele fica de mãos atadas. Não tem o que ele fazer. O diabo sem pecado, ele não tem poder. O diabo sem o pecado, ele não tem o que fazer. Vocês estão me entendendo? O pecado original, o pecado que trouxe maldição, o pecado que te colocou na qualificação de pecador, foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E Ele te fez santo. Hoje você não é pecador mais, você é um santo lutando contra o pecado. Antes você era um pecador, você era escravo do pecado. Hoje você é filho de Deus. Você é um santo lutando contra aquilo que está errado. A sua natureza é santa. A sua natureza é santa. E você luta contra aquilo que está errado. Então o diabo, ele não tem condições de oprimir e trabalhar na vida de alguém que não tem o pecado como uma prática comum. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você vai ser perfeito. Nós estamos falando de práticas, nós estamos falando de abrir uma porta, convidar ele para entrar. Vocês estão me entendendo?
O diabo é como um avião. Para ele pousar, precisa de uma pista. E a pista é o pecado. Se não tiver pista, ele não pousa. Ele não aterriza. Ele vai procurar pista em algum lugar. Onde que eu vou parar meu aviãozinho aqui? Aqui não tem pista disponível. Onde que eu vou aterrissar? A maldição sem causa, ela não procede, ela não encontra um fim, ela não vai prosperar. A maldição precisa de uma causa. Somos nós que damos a pista de pouso para Satanás aterrissar. Somos nós que abrimos a porta para ele entrar. A única coisa que a gente precisa fazer é fechar a porta. E eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de religião. Eu estou falando simplesmente de você buscar fazer as coisas certas, de ouvir a Deus. Ele está te dando diretrizes, Ele está te mostrando o caminho, Ele está te mostrando a forma de você ter uma vida e vida com abundância. As palavras de Deus são vida. Ela tem poder de te pavimentar um caminho de vida abundante, de resultados. Quando Deus fala não faça isso, não é que Ele está querendo ser legalista, que Ele está querendo cortar o teu barato, é que Ele está querendo te proteger. Porque Ele sabe que o pecado te machuca. Ele sabe que o pecado te machuca. Por isso que Ele odeia o pecado. Porque o pecado te maltrata. O pecado te fere. Ele não odeia o pecador. Ele odeia o pecado. Ele se entregou na cruz pelo pecador. Vocês estão me entendendo? Você precisa compreender que se a porta for fechada, não tem trânsito. Ninguém entra. Ninguém se manifesta. Mas no Natal, no nascimento de Jesus, uma revolução ela começa a acontecer. Porque Jesus ele vem trazer a redenção. Não no seu nascimento, porque o seu nascimento abriu a legalidade. Ele se manifesta em carne, ele nasce como homem, como divino, mas ele se esvazia de si mesmo, se manifesta em carne e cria a legalidade para poder se entregar por nós na cruz do Calvário como homem. E na cruz a justiça de Deus foi feita. O pecado foi punido, o pecado foi julgado. Veja aquele filme, A Paixão de Cristo. Aquilo ali deve descrever 5% do que aconteceu com Jesus. Veja, o pecado foi punido no corpo dele. O pecado tinha um preço e ele pagou o preço. O pecado tinha uma dívida, gerou uma dívida. E Jesus, ele quita essa dívida. Ele pega a dívida para ele. Então o pecado foi julgado. O pecado tinha que ser julgado. O pecado precisa ser julgado. Senão Deus não seria justo. Mas Ele julga o pecado no próprio Filho. Para que você não tivesse que pagar por esse preço. Para que eu e você não tivéssemos que passar por tudo isso. Emanuel. Deus conosco. Significa Deus conosco. Todo nome na Bíblia possui significados. E todo nome que tem essa terminação El, que é a expressão de Deus de forma simples,
o nome Deus de forma simplificada. Por exemplo, o meu nome é Daniel. O que significa Daniel? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Gabriel, enviado de Deus. Ou seja, Jesus ele recebe um nome. E o nome é Jesus, que significa Emanuel. Emanuel, traduzindo, Deus conosco. É Deus se manifestando no meio dos homens. Enquanto, pegar o exemplo aqui do meu nome, Deus é meu juiz. Deus vai julgar, não o Daniel, mas Deus vai julgar todos os inimigos que se levantam contra o Daniel. Então, Deus está trabalhando pelo Daniel. Deus está julgando a minha causa. Mas Jesus, veja, no caso do meu nome, Deus está atuando para mim. Deus está atuando ao meu favor. Ou seja, no caso de Jesus, o que significa o nome de Jesus? Significa salvação, cura, plenitude. Ou seja, redenção, salvador. Quando o texto diz que um filho se nos deu, está falando que essa criança é a própria salvação. Essa criança é a própria redenção. Essa criança é a resposta, é o próprio Deus se manifestando. Não é algo que vai acontecer através de Jesus. Jesus é tudo que vai se manifestar. Ele é a essência da salvação, ele é a própria salvação. Por isso que ele fala, eu tenho uma água, que se você beber dela... Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Eu sou o caminho. Ninguém na face da terra, nenhum fundador de nenhuma outra religião, teve a pretensão de apontar para si mesmo e falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e aquele que morrer, e se estiver em mim, mesmo que morra, viverá. Ninguém teve a pretensão de apontar para si mesmo e falar, eu sou a própria vida. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o eterno, o leão da tribo de Judá. Eu sou o Pai das luzes. Eu sou o autor da vida. Ninguém trouxe para si tamanha, ou com tanta ousadia, falando, olha, você quer viver eternamente? Eu sou o caminho. A vida está em mim. A vida flui em mim. Então, Jesus é a própria manifestação da salvação. A salvação não é um evento, a salvação é uma pessoa. A salvação não é algo que vai acontecer, é uma pessoa. E Ele está aqui essa noite. E Ele está neste lugar essa noite. É uma pessoa, Ele existe e Ele está se movendo no nosso meio. Ou seja, Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas o que significa salvar o povo do pecado? Significa que a pessoa não vai pecar mais? Significa que uma vez salvo você não peca mais? Quem aqui depois que nasceu de novo cometeu erros? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui nunca cometeu erro depois que nasceu de novo? Você é santo demais.
Tem ninguém não, né? Graças a Deus, ainda bem. Pensa, já pensou? Não, nunca pequei. Você vai voltar a falhar. Você necessita dele. Mas o fato dele te salvar dos pecados não quer dizer que ele está te levando para um nível onde você não vai pecar mais. Ele está dizendo que ele vai te resgatar de uma culpa, de uma condenação, da espera de uma punição por causa do pecado. Quando ele fala que vai libertar do pecado, quando ele fala que vai te salvar do pecado, ele está dizendo que vai tirar da sua mente, que vai tirar da sua consciência toda culpa, toda ligação que você tenha em relação a punições que você pode receber. Sabe aquela coisa? Eu vou fazer algo e vai dar errado. Por que vai dar errado? Ah, porque eu não me comportei bem, por causa daquilo que eu fiz. É aquela consciência, e o diabo trabalha em cima dessa consciência. Sabe aquele pecado passado que você já confessou, Deus já te perdoou, e você não esquece, sempre vem para sua mente e fala, você fez aquilo. Você realmente acha que é você que está pensando isso? Ou é alguém que está falando isso com você? Você está me entendendo? Para vencer o pecado e todo o seu resultado, como doença, depressão e todos os males, você tem que remover a condenação do pecado. Foi isso que Jesus fez. O povo carregava a penalidade, o julgamento. O povo de Israel, ele andava com culpa o tempo todo. Tanto é que Jesus, quando na pesca maravilhosa, que ele manda os discípulos voltarem para o mar, jogar as redes, e depois as redes se enchem e os barcos começam a se encher de peixe, e que Pedro se liga, a ficha cai e fala, uau, olha diante de quem que eu estou aqui. Aí Pedro, ele chega em Jesus e fala, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Se afasta de mim porque eu sou pecador. Sabe o que Jesus fala? Pedro, por que você está temendo? Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro estava temendo ele ser pecador e Jesus o Filho de Deus. E Jesus fala, por que você está... Pedro não falou que estava temendo. Foi Jesus que falou, por que você está com medo? Por que você está temendo? Em outras palavras, Jesus estava falando, o seu pecado, Pedro, não pode mais me separar de você. O seu pecado, tanto é que ele se torna um discípulo. Se afasta de mim, mestre, eu sou pecador. Pedro, não temas. Não tenha medo. O seu pecado não te separa de mim mais nunca. Você é meu. Eu vou pagar o preço desse pecado na cruz e você nunca mais vai perder acesso a mim. Para sempre você vai ter acesso à minha presença. Vocês estão me entendendo? Pedro achava que era um homem que não merecia entrar na presença de Jesus. Pedro achava que era um homem desqualificado. Por quê? Porque ele estava pecando naquele momento? Não. Condenações passadas. Ensinaram para ele. Ele aprendeu que ele era um homem sujo. Que ele era um homem desqualificado. Mas Jesus vai lá e desfaz tudo. Bagunça tudo. Por isso que os religiosos ficavam endemoniados com Jesus. Porque eles não conseguiam compreender essa verdade. Aquela mulher que foi pega em adultério. Todo mundo acusando ela. O que Jesus vira para ela? Ela foi pega no ato de adultério. E Jesus diz para ela, nem eu te condeno. Vai
e não peques mais. Sabe o que Jesus fez com aquela mulher? Aquela mulher se sentia condenada. Não só por aqueles homens que levaram ela até lá, mas por ela mesma, pela própria consciência. E Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, ele remove a condenação do pecado para que ela tivesse poder para ir e não pecar mais. Aquele evangelho de carregar condenação faz as pessoas pecarem, mais ainda. Quanto mais condenação você colocar na vida de uma pessoa, mais ela vai pecar. Jesus falou para aquela mulher, eu não te condeno. Ué, ela acabou de ser pega em adultério, tem que condenar. Os homens queriam condenar ela, queriam apedrejar ele. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Removo a condenação dela e dou poder para ela não voltar mais àquela prática. Ou seja, Jesus está fechando uma porta que o diabo tinha para poder entrar. A Bíblia diz que Cristo morreu para o pecado. Da mesma forma, nós devemos se considerar mortos para o pecado. Como que Cristo morreu para o pecado se Cristo não cometeu pecado? Como que Cristo morreu para o pecado se ele não conheceu o pecado? Como que é isso? Como que funciona isso? Cristo morreu para o pecado porque ele entendeu que ele não iria imputar nele penalidade, julgamento e condenação como aquela geração estava fazendo com eles mesmos. Trazendo peso, trazendo culpa e legalidade para que doença se manifestasse e vários outros tipos de coisas. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Não sei se você está entendendo. Deus conosco. A maior prova de que o pecado foi removido é que Deus, que é 3 vezes santo, está conosco. Um Deus 3 vezes santo não poderia ficar diante de uma pessoa que não tivesse sido livre do pecado. Deus conosco significa que tudo na minha vida vai fluir. Deus comigo significa que a saúde vai se manifestar no meu corpo. Deus comigo significa que eu vou prosperar em tudo que eu fizer. Deus comigo significa que onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser dado por herança. Deus comigo significa que onde eu chegar, a prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas vai acontecer, porque Deus está comigo. A chave é, Deus está com você? Ele se manifestou, Ele se entregou por você. É só recebê-lo. Se Deus está com você, você vai fluir, você vai prosperar, você vai acontecer. Deus contigo. Deus conosco. Emanuel. Essa é a mensagem. Será que você pode sair amanhã, a partir de hoje, na rua, quando você for fazer qualquer coisa, e você vai falar, isso aqui vai começar a dar certo. Por quê? Porque Deus está comigo. Meus negócios vão começar a fluir. Por quê? Porque Deus está comigo. Emanuel, Deus conosco. Recebe um diagnóstico e fala, isso aqui vai ser mudado. Por quê? Porque Deus está comigo. Está difícil, você fala, não, eu vou passar por isso. Por quê? Porque Deus está comigo.
Se Deus está comigo, não importa o que está diante de mim, eu vou passar por cima, eu vou superar, eu vou vencer, porque não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é em Deus que está comigo. Isso me dá capacidade de vencer todos os meus inimigos. Deus comigo, Deus comigo. A garantia da minha vitória, a minha sorte, a palavra de Deus fala que Deus é arrimo da minha sorte. Todos aqui querem ter sorte? A palavra de Deus diz que Ele é a sua sorte. Se Ele estiver com você, você vai ter sorte, a coisa vai acontecer, a coisa vai virar ao teu favor. Você se movimenta para um lado e as coisas acontecem, se movimenta por outro e as coisas acontecem. A realidade à sua volta tem que ser mudada porque Deus está contigo. O diagnóstico tem que ser mudado porque Deus está contigo. A realidade da sua empresa tem que ser mudada porque Deus está contigo. Existe uma bênção sobre você, existe algo em você. Por isso que a palavra de Deus diz que você vai prosperar no campo e na cidade. Não é em uma localização. Você vai prosperar aonde você for, porque a bênção está em você. A bênção não está ali, a bênção não está acolá. Deus está contigo, a bênção está com você. A vida, a saúde, a prosperidade, a grandeza, a felicidade, tudo que você necessita, Deus está contigo. Não está em volta, está em você. Está em você. Você está me entendendo? A sua cura está mais perto do que você imagina. Se você se movimentar assim, você esbarra nela. Sua cura física, emocional, familiar, financeira, está mais perto do que você imagina. Sempre esteve tão próximo, tão perto. E você pode pegar hoje. Feche seus olhos. Você pode tomar posse hoje. Está ao seu alcance. Está ao seu alcance. O sucesso verdadeiro está associado àquilo que sou em Cristo. Não está associado a uma posição, ao dinheiro que eu tenho. A minha posição em Cristo. Meu sucesso está na posição que eu tenho em Cristo. Está em você. Se alguém não te valoriza, se alguém te despreza, está desprezando a bênção de Deus que está em você. Se alguém te abandona, ele está abandonando a bênção de Deus que está em você. Ei, você não tem que chorar por nada que você não possa controlar. Deus não perdeu o controle da sua vida, do seu destino. Deus deu um sonho a José quando era criança, adolescente. No percurso, ele foi vendido como escravo, jogado numa cisterna. Mas mesmo naquele período, Deus já falava que José era um homem bem-sucedido.
de sucesso, abençoado. Por isso que sucesso não está ligado à sua posição ou ao que você tem, mas quem você é em Cristo. José, ele foi comprado como escravo. E ele chega na casa de Potifar. E tudo que ele tocava prosperava. Multiplicava. Fluía. Acontecia. Ora, ele não tinha posses nessa época. Mas o que fazia dele uma pessoa de sucesso não era o que ele tinha. Era quem ele era em Cristo. Até na cadeia, imagine uma penitenciária prosperar porque alguém foi preso. Começa tudo dar certo na penitenciária, agora a penitenciária prospera. Começa a vir o melhor lugar para se viver. Porque alguém que Deus, Emanuel, está com ele. Sabe, você pode estar num deserto. E Deus vai transformar esse deserto num belo jardim, num manancial. Deus não precisa te mudar de posição. Ele transforma o lugar que você está. Não é geográfico. É você. Você é o que interessa a Deus. Você é o foco de tudo. Você é o alvo. Você foi o motivo da cruz. Ele desceu, ele se despiu da sua glória por causa de você. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar essa noite. Mas eu sei que está aqui, já disponível para você pegar, receber. Se você entender que o que Jesus fez na cruz removeu tudo aquilo que te desqualificava. Removeu tudo aquilo que te separava de Deus. Você pode receber tudo aquilo que você veio buscar. A paz que você veio buscar. Está aqui. Você só precisa de uma coisa na sua vida. E se você tiver essa coisa, você vai ter tudo. Só precisa de Jesus. Se você tivê-lo, se você tê-lo, se você entender que você precisa dele, que é fundamental para a sua existência, tudo na sua vida vai começar a se alinhar, se ajustar. Fique de pé no seu lugar com os olhos fechados. Fique de pé no seu lugar com os olhos fechados.